eu iria dizer uma expressão, peço muita desculpa, mas aqui no Norte diz, não há dirigentes com tomates, peço desculpa, mas é mesmo assim, a afirmação que se deve utilizar numa situação destas. E é isso que se precisa. Neste momento, não temos um homem, por exemplo, Winston Churchill, que é um caso carismático, um homem que ganha a guerra e a seguir perde as eleições. Mas não se preocupou muito, ele ficou na história. Ficou na história na positiva. Há outros que não perdem guerras, ganham eleições, ficam na história, mas fica com uma figura muito má. E é isso que, bem, e digamos que combinamos que atualmente os políticos até já não se preocupam muito da forma como vão ficar na história. Eles preocupam-se mais com o imediato, como ganhar. Eu quando estou a falar de políticos não quero insultar ninguém, por amor de Deus. Eu estou a falar naqueles políticos que tomam decisões lá em cima, na Europa, em Lisboa, e, embora eles também saiam do nosso meio, são pessoas como nós, mas infelizmente nós assistimos a uma classe de políticos em que são conhecidos não pelo trabalho que fazem, mas pelo mediatismo, pela escandaleira. São uma espécie de castelo branco a alto nível. Ou seja, o Sarkozy não é por ser bom político, é porque tem uma mulher que é ex-modelo, e se a mulher está grávida, e se não está grávida, e a Europa está toda, que deu rei que nós vamos afogar-nos todos, mas a preocupação é se o Sarkozy, os tacões do Sarkozy são deste tamanho, são deste, porque ele é pequenino e a mulher é alta, e nós andamos a discutir isto. E se vocês forem ver a maioria dos políticos, bem, para não falar do Sr. Berlusconi, mas macho latino e tal, como poderia ser de outra forma. Isto, digamos que é de forma caricatural, mas é um problema preocupante. É a falta de políticos europeus fortes que queiram tomar decisões ousadas. Se a Sra. Merkel ou o Sr. Sarkozy fossem mais ousados, a situação em que nós estamos não chegaríamos a ela. Claro que agora se queixa, os franceses e os alemães estão a tomar as decisões por nós. Sim, porque nós nunca as quisemos tomar. E tomar decisões a 27 é extremamente difícil, como toda a gente sabe. E por isso daí que eu disse que um dos grandes erros da União Europeia foi não ter digerido bem a sua integração. Se na Europa aparecer uma nova classe política capaz de decidir realmente o que quer, de uma vez por todas, se querem avançar para a realização do Tratado de Lisboa e avançarem para um tipo de federalismo que pode ser semelhante ao dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos há 53 Estados, são mais de 27, é quase o dobro, vivem em diferentes níveis, têm diferentes níveis de legislação e etc., mas têm uma forte componente, têm uma moeda única, com um banco único, com um ministro da Economia único, com um ministro da Justiça único e com tribunais a funcionarem, que é outro dos grandes problemas, neste caso, de Portugal. Daí que é a minha opinião que sem esta tomada de medidas fortes, a Europa não poderá sair deste beco sem saída e competir com os novos centros emergentes como a China, a Índia, o Brasil, que seria muito bom para nós se o Brasil se transformasse realmente, passasse finalmente de promessa a realidade, ou seja, poderia ser uma espécie de, talvez se o Padre António Vieira estivesse vivo, iria dizer, aí está o Quinto Império, ou seja, o Brasil como centro da lusofonia, como centro do desenvolvimento desta região onde se fala português. E a nossa Europa também tem que, de uma vez por todas, definir a sua política claramente em termos de política
internacional única, que é coisa que nós não temos. E eu vou-lhes dar um exemplo. Eu sou um defensor acérrimo de relações boas relações e fortes entre a União Europeia e a Rússia, independentemente do regime que estiver na Rússia. Claro que há limites, nós devemos ter sempre as nossas posições, deixar-nos do politicamente correto, porque isso aí já mete nojo, peço desculpa, e dizer claramente, chamar as coisas pelos nomes. Se na Rússia é uma ditadura, chamamos-lhe ditadura, podemos cooperar com eles, que não é proibido, nós já cooperamos com ditaduras muito mais tenebrosas, com regimes semi-democráticos, mas temos que, de uma vez por todas, ter uma política externa única em relação à Rússia. Isto porque, apenas um exemplo, nós recebemos a grande parte do gás e do petróleo da Rússia, como todos nós sabemos. Só que, quando é preciso falar a uma só voz, quando há uma crise de petróleo entre a Rússia e a Ucrânia, e é preciso a Europa falar uma só voz, essa voz não existe. Existem montes de vozes que tentam tirar o máximo proveito do negócio. Ou seja, vão lá os italianos e dizem, vendam-nos a nós por este preço e tal, e não sei o que. Depois vão os alemães e fazem, e não existe, digamos, uma frente única, o tal federalismo que eu falo, numa relação com um país que é um país europeu. A Rússia é um país europeu. Falo concretamente de outro país que muitas das vezes nós esquecemos, que fica entre a Europa e a Rússia, que também é um país europeu. E não é por acaso que é o maior país europeu depois da Rússia, que se chama Ucrânia, que nós muitas das vezes pensamos que é uma coisinha pequena, uma coisa insignificante. Não é. É um país tampão, mas muito importante nas nossas relações com a Rússia, e que também, de uma vez por todas, temos que definir posições. O que é que nós queremos fazer com a Ucrânia, assim como temos que decidir, de uma vez por todas, o que é que nós queremos decidir, por exemplo, com a Turquia. Um dos grandes erros da política da União Europeia foi ter prometido à Turquia um lugar no futuro na União Europeia. Nós agora não sabemos como é que devemos de dizer não. Embora os turcos já tenham entendido que nós estamos a dizer não há muito tempo. Eles entenderam, e tanto entenderam, que começam a fazer a política regional deles e a transformarem-se numa potência regional muito importante e que poderá ser muito interessante, tendo em conta o desenvolvimento na política da África do Norte e no Médio Oriente. Na questão ucraniana, por exemplo, nós temos que dizer claramente aos ucranianos que eles são um povo europeu. Claro que temos que sublinhar, esperem, porque a União Europeia não é elástica por enquanto, mas dizer, nós estamos à vossa espera. E aqui, só para terminar, que é um problema que é muito problemática a situação, mas eu vou deixar em termos de reflexão. Há uma semana atrás, a primeira-ministra ucraniana, ou ex-primeira-ministra ucraniana, foi condenada a 7 anos de prisão por ter tomado uma decisão quando era primeira-ministra. Não há indícios de corrupção, não. Há indícios de que teria sido uma má decisão de um primeiro-ministro. Claro que a Europa fez um 31 de barulho. E tal, isso é uma questão política. É uma questão política. Desta vez, por incrível que pareça, Estados Unidos, Rússia e Europa gritaram em coro, libertem a senhora e não sei quanto e tudo isso. É verdade, é uma questão política, mas aqui também há um subtexto neste grito, que é não permitir, acho eu, não permitir que aquela condenação se transforme num precedente. Isto porque, tendo em conta que o sistema partidário na Europa, eu falo concretamente na Europa, se afasta cada vez mais dos cidadãos, é cada vez menos a expressão dos cidadãos, as pessoas exigem